Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz e hoje eu estarei falando para vocês das subnotificações nos números da Covid-19 e desvio de verba que levou o país à maior crise sanitária da história. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você que não é inscrito, que não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. E quero deixar um recado aqui para os governadores e prefeitos que desviaram as verbas destinadas para combatê-la, a Covid-19. Vocês vão sofrer as consequências muito em breve, aguarde. E eu peço para que você assista esse vídeo até o final para você entender os números reais e como tudo aconteceu. O primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil ocorreu em São Paulo. Um homem de 61 anos residente da capital paulista que tinha feito uma viagem para a Itália entre dia 9 e 21 de fevereiro é considerado o primeiro registro de contaminação da doença no país. Na época, ele procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. A confirmação ocorreu no dia 26 de fevereiro, após ele ser submetido a 2 exames que deram positivo para a infecção. Na ocasião, outras 30 pessoas da família do paciente foram colocadas em observação. Na verdade, já tinha pessoas morrendo pela doença no final de janeiro de 2020. Porém, os governantes estavam escondendo informações por causa do carnaval. Assim que passou o carnaval, foi que eles revelaram o caso desse homem como sendo o primeiro infectado do país. E a primeira morte por conta do novo coronavírus no Brasil aconteceu em 12 de março de 2020 e não em 16 de março de 2020, como inicialmente se acreditava. Segundo o Ministério da Saúde, a informação foi revista pela pasta após resultados de exames laboratoriais e confirmada em julho de 2020. A vítima, Rosana Aparecida Urbano, de 57 anos, foi internada no Hospital Municipal Dr. Carmino, em São Paulo, na zona leste da cidade, um dia antes de falecer da doença. Agora preste atenção nesses números. 1º de junho de 2020, foram registrados 623 novas mortes em 24 horas e 30.046 mortes no total, provocada pela Covid-19, e 529.405 casos confirmados da doença em todo o país. No dia 10 de julho de 2020, o país registrou em 24 horas 1.270 mortes, com um total de mortes de 70.524 e o total de casos confirmados de 1.804.338 pessoas. Casos confirmados em 24 horas, 45.235. No dia 18 de agosto de 2020, o país registrou 1.365 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 110.019 óbitos. Total de casos confirmados na época, 3.411.872 pessoas. E aqui agora que o milagre da hidroxiclorourna começou a acontecer. Faltando 2 meses e poucos dias para a eleição, os números começaram a despencar de forma assustadora. No dia 30 de agosto de 2020, o país registrou 398 mortes pela Covid-19, confirmada em 24 horas, chegando ao total de 120.896 óbitos. No dia 1º de setembro de 2020, o terror dos números apareceu mais uma vez. O país registrou 1.166 mortes pela Covid-19, confirmada nas últimas 24 horas, chegando ao total de 122.681 óbitos, e o total de casos de 3.952.790. No dia 30 de setembro de 2020, o país registrou 876 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 143.886 óbitos, e o total de casos confirmados de 4.813.586 pessoas. No dia 30 de outubro de 2020, o país registrou 529 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 159.562 óbitos, e o total de casos confirmados de 5.519.528 pessoas. E aqui o milagre da urna voltou a acontecer. Faltando 15 dias para a eleição, no dia 1º de novembro de 2020, o país registrou apenas 202 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 160.104 óbitos, e o total de casos de
544.815 casos confirmados. No dia 5 de novembro de 2020, o país registrou 609 mortes pela Covid-19. No dia 10 de novembro de 2020, faltando 5 dias para a eleição, o Estado de São Paulo não divulga boletim desde o dia 6 de novembro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o motivo é um problema no acesso aos dados do SUS. Ainda nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, houve atualização no número de casos da doença, mas não no número de mortes. No total mínimo de 14 estados relataram dificuldade no acesso ao longo do dia. Aqui o sistema deu problema em todos os estados praticamente do país. Em nota, o Ministério da Saúde informou que ocorreu interferência em alguns sistemas. No dia 11 de novembro de 2020, o país registrou 564 mortes em 24 horas pela Covid-19. No dia 12 de novembro de 2020, o país registrou 926 óbitos em 24 horas e um total de 164.332 óbitos e 5.783.647 casos confirmados. No dia 13 de novembro de 2020, o Brasil registrou 523 mortes pela Covid-19. No dia 14 de novembro de 2020, o Brasil registrou 818 mortes pela Covid-19. Agora preste atenção. No dia 15 de novembro de 2020, dia da eleição, a urna fez um milagre no país. Registrou apenas 138 mortes pela Covid-19. Você prestou atenção no vídeo? Dia 14 de novembro de 2020, o Brasil registrou 818 mortes em 24 horas. No dia 15 de novembro de 2020, o dia da eleição, repito, o dia da eleição, o país registrou apenas 138 mortes pela Covid-19. No dia 16 de novembro de 2020, registrou 256 mortes. No dia 17 de novembro de 2020, registrou 676 mortes. Começou a disparar, hein? No dia 1º de dezembro de 2020, registrou 697 mortes. No dia 15 de dezembro de 2020, registrou 915 mortes. No dia 30 de dezembro de 2020, o país registrou 1.224 mortes em 24 horas. E no dia 1º de janeiro de 2021, o país registrou 465 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Dia 15 de janeiro de 2021, o Brasil registrou 1.131 mortes em 24 horas. Dia 25 de fevereiro de 2021, o Brasil registrou 1.433 mortes em 24 horas. No dia 10 de março de 2021, foram registradas 2.000 mortes em 24 horas. No dia 17 de março de 2021, o país registrou 2.648 mortes em 24 horas e chegando ao total de óbito de 284.775 pessoas, como se isso fosse pouco para os governantes e para o presidente, e registrou 11.693.383 casos confirmados. Então é isso, galera. Se você não entendeu o vídeo, volte o vídeo que você vai entender o que é subnotificações. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e valeu!